Glória a Deus. Vamos lá então, meus irmãos. Vocês todos são muito bem-vindos aqui. Temos a alegria de receber cada um de vocês. E eu tenho certeza que Deus tem sempre uma palavra para cada um de nós. A alegria de poder compartilhar. Eu vendo alguns amigos aqui. Você que nos visita, você é muito bem-vindo. Se você está do lado de alguém que nos visita hoje, você pode dizer para ela: você é muito bem-vindo aqui nessa casa, em nome de Jesus, na casa do nosso Deus, onde juntos nós já celebramos com alegria. Mas Deus tem uma palavra para nós aqui, uma palavra que pode mudar a tua vida e o teu destino, no nome de Jesus. Diga amém. Então vamos lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Glória a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 3, eu ministrei uma palavra aqui de manhã para a nossa liderança. Eu senti de trazer essa palavra hoje à noite. Essa palavra Deus tem falado muito fortemente no meu coração. E eu queria, de forma fiel a Deus, aquilo que o Espírito quer declarar, eu queria ministrar essa palavra aqui nessa noite. Hebreus capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso de número 7. Hebreus capítulo 3, verso 7. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Hebreus capítulo 3, verso 7. Vou ler na NVT essa palavra que é muito poderosa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Diga assim: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçam o vosso coração. Vamos continuar essa palavra no nome de Jesus. Continua o texto dizendo: não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, meus irmãos, cuidem, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi o povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso de Deus por causa da sua incredulidade. Diga amém. Vamos lá, meus irmãos, esse texto, ele tem queimado, e esse texto ele tem falado, não só esse texto, mas o Espírito Santo, ele tem me dito uma palavra. O Espírito Santo, ele tem me ministrado, e ele tem falado não só essa semana que passou. Nós tivemos algumas semanas intensas. Há 15 dias atrás tivemos um bambu só para pastores de jovens, adolescentes, ministros de louvor. Semana agora que se passou, nós tivemos 600 pastores, praticamente do Brasil todo, sendo ministrados. Mas algo em particular Deus tem falado comigo: não endureçais o vosso coração.
E a Bíblia, quando fala isso, a Bíblia fala do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender mais sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu tenho ministrado alguns domingos, eu tenho ensinado vocês. E nós precisamos ter a compreensão que o Espírito Santo de Deus, Ele é Deus, diga assim, Ele é Deus. Nós precisamos entender isso, porque a Bíblia fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são três, mas por causa da sua unidade, eles são tão perfeitos na sua comunhão, na sua unidade, que eles se tornam uma só pessoa. Onde que o Espírito Santo de Deus, ele entra nesse último tempo? Atos capítulo 2, Pedro se levanta e Pedro vai dizer da promessa que havia em Joel, porque o profeta Joel profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizariam, os vossos jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Ali em Atos capítulo 2 se cumpre a promessa desse derramamento. Meu irmão, o Espírito Santo é aquele que está em nós. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, que por causa do Espírito, nós nos tornamos a habitação dele. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados e você confessa a Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você. Pastor, por que o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós? Porque, meus irmãos, se não fosse a obra do Espírito Santo, se não fosse a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós nunca venceríamos o pecado, nós nunca venceríamos a carne. Nós temos uma natureza, a Bíblia vai dizer, Gálatas capítulo 5, a Bíblia vai dizer que nós temos uma natureza. E esta natureza carnal, ela é decorrência do pecado. Por causa do pecado, essa nossa natureza sempre vai nos conduzir e vai nos levar para o pecado. Sabe, mas precisamos entender algumas coisas. Essa carne que nós temos, eu vejo que muita gente fala muito de Satanás. Satanás me fez isso, Satanás me fez aquilo, o diabo me fez pecar. Não, você não precisa do diabo para pecar. Você não precisa do diabo para se desviar. Você não precisa de Satanás para que você entre no engano, para que você entre numa rota de destruição. A nossa própria natureza, essa nossa natureza, a minha natureza, a tua natureza, ela já é uma natureza corrompida, ela já é uma natureza má. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, ele vai dizer: quem me livrará desse corpo mortal? Porque ele diz assim: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, mas aquilo que eu não quero, estou sempre fazendo. Quem vai nos livrar desta carne? Meu irmão, é tão interessante que há uma luta dentro de nós. Há uma luta dentro de cada um de nós para vencermos o pecado, para nós não entrarmos nos frutos da carne. Há uma luta. Pastor, como que eu consigo vencer isso? Como que eu consigo superar isso? A ação do Espírito Santo. Quando eu permito o Espírito Santo de Deus tomar a minha vida, quando eu permito o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida, e através do trabalhar do Espírito Santo de Deus, a minha vida vai sendo transformada de glória em glória. Diga aleluia. Meu irmão, é um processo. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizer, o que nos dá a certeza da salvação? Eu ouço crente dizendo: olha, eu não tenho certeza, eu não posso ter certeza da minha salvação. É uma mentira. Porque nós devemos ter a certeza, a convicção da nossa salvação. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Cristo em nós, ou seja, a presença de Deus em nós, é a esperança da glória, é a esperança da eternidade. Por isso que eu sempre digo: Deus não te aceita. Não é que Deus te aceita,
Se um dia você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou aqui, e se o Espírito Santo de Deus não estiver em você, Ele vai dizer: eu não te conheço. Por que que Ele nos recebe? Por que que nós somos aceitos diante de Deus? Por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus. E o que me dá certeza da salvação, o que me dá essa convicção de que se Jesus voltar, eu vou morar na eternidade, é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Por que que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós? Porque o Espírito Santo nos leva, a Bíblia diz que Ele nos guiaria em toda a verdade. Mas quando nós olhamos, meu irmão, para esse texto, quando nós olhamos para Hebreus, o apóstolo Paulo, ele está falando para pessoas, para judeus que haviam se convertido. E o apóstolo Paulo usa a história do seu próprio povo, porque ele volta lá atrás. O apóstolo Paulo, ele volta lá atrás e ele traz alguns exemplos que para nós é muito importante. Por quê? Porque quando em Hebreus capítulo 3 o apóstolo Paulo relembra a história do povo, nós também precisamos relembrar. Porque o povo de Israel é o povo escolhido, diga assim, um povo escolhido. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus, o qual Deus os tira do Egito, aonde eles estavam escravos. E Deus agora está conduzindo esse povo pelo deserto, e o propósito é que eles chegassem em Canaã, uma terra de descanso, uma terra de delícias, para que eles chegassem num tempo em que a promessa de Deus pudesse se cumprir verdadeiramente a eles. O que aquele povo faz para sair do Egito? Nada. Qual é o esforço que aquele povo faz para sair do Egito? Nenhum. Porque quem tirou eles do Egito foi Deus. Quem os tirou lá do cativeiro foi Deus. Assim como você está aqui hoje: pastor, o que eu fiz para ser salvo? Nada. Quem fez essa obra foi Jesus. A obra da salvação na minha vida e na tua vida, quem fez foi Jesus. Um dia Ele morreu naquela cruz, Ele pagou o preço e Ele quebrou as cadeias, as correntes que nos prendiam. A salvação, por isso que a Bíblia diz que a salvação não é por nossa causa, não é por nosso mérito. A salvação foi Ele que fez. Quem operou essa salvação? Por que você está aqui? Não, pastor, me converti porque eu sou dedicado. Eu me salvei porque eu sou muito esforçado. Não. A salvação nós não podemos operar. Mas entenda, diga assim comigo, 3 estágios. Entenda esses 3 estágios da nossa vida, e que o apóstolo Paulo exemplifica com o povo judeu. O primeiro estágio é o Egito, um lugar de escravidão, um lugar onde nós estamos cativos, onde nós estamos presos, e que nós somos libertos. O Egito simboliza o mundo. O Egito simboliza essa escravidão que Satanás gera e tenta gerar nas nossas vidas. O Egito representa a escravidão do pecado, porque o pecado nos faz escravo. O pecado nos faz escravo. Muitas pessoas dizem: eu quero ser livres, mas é tão interessante que a própria liberdade delas as tornam presas. Pessoas que declaram: eu quero ser livres, e por causa dessa liberdade eles se tornam cativos. Irmão, então é interessante que o ser humano, ele se prende em tantas coisas. Nós nos prendemos em tantas coisas. Nós sabemos que a pessoa, ela joga filho, ela joga esposa, ela joga tudo embora por causa do álcool. Ela diz: eu quero ser livre. Mas quem que é uma pessoa livre? Livre é aquele que tem o poder de fazer uma escolha. Uma pessoa livre é a pessoa que tem o poder de fazer uma escolha. Mas o cara que está no álcool, que está preso, que já perdeu família, que já perdeu casamento,
que já perdeu tudo, ele não é uma pessoa livre. Porque se ele falar, eu vou largar isso aqui, ele não consegue, ele está preso. Esses dias nós indo para casa, um homem caído, e toda vez que eu vejo alguém caído eu paro, meus irmãos. Não sei o que aconteceu, não sei, eu não fico fazendo suposição, eu paro. Nós paramos, na verdade foi a Juliana que viu, amor, eu vi um homem caído ali, na calçada, escuro. E aí dei a volta, parei, desci, parecia que estava morto, e fui ver, vi que estava respirando. E eu, meu senhor, e ele lá naquele sono alcoólico, ele todo assim, e eu falei, o senhor quer que eu faça alguma coisa, que te leve para cá? Não, me deixa aqui em paz. Aí vem um cachorro, lambe a boca. Irmão, olha a situação de um ser humano. Olha a situação que o pecado, olha o ponto que o pecado escraviza a vida de alguém. De você ver alguém jogado, de talvez passar a madrugada toda ali, muitos ralados. O que é isso? Uma prisão do álcool. Poderíamos falar aqui da prisão das drogas. Você vai em São Paulo, você passa na Cracolândia, ali parece um filme de terror. Drogas que agora nos Estados Unidos estão se disseminando, de pessoas que estão realmente parecendo como zumbis. Elas andam como, meu irmão, olha o ponto da escravidão. Por que essa escravidão é gerada? Essa escravidão é gerada por quê? Porque nós só temos uma escolha na nossa vida. A gente diz assim, eu sou livre, mas é uma liberdade entre parênteses. Quando eu digo eu sou livre, é uma liberdade entre parênteses. Por quê? Porque eu só sou livre para escolher quem vai ser o meu Senhor. Eu só posso ser livre. Não existe o ser humano falar, ninguém é meu dono, não. Se Deus não é o Senhor da vida dele, o álcool será, a droga será, a prostituição será, os jogos serão, tantas outras coisas. A liberdade que nós temos é escolher quem vai ser o nosso Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque um dia você confessou Jesus como seu Senhor, e você entregou a sua vida a Ele. Aplauda Ele nessa noite, no nome de Jesus. Irmão, a gente está falando disso, mas existe a escravidão da mágoa, existe a escravidão da falta de perdão. Lembro de uma mulher, já contei para vocês várias vezes, de uma depressão profunda, e que o que se escondia por detrás daquela, o que amarrava aquela mulher ali, e que fez com que aquela mulher se definhasse, foi uma mágoa, porque a prisão, o rancor, o ressentimento a aprisionou. Hoje, meu irmão, a gente vê pessoas que estão viciadas em jogo do tigrinho. A gente dá risada assim, mas é um negócio trágico, tá, meu irmão? É um negócio extremamente trágico, que tem feito com que, não estou falando de pessoas doidas não, tem feito com que pais e mães de famílias percam todas as suas economias. Esses dias eu li uma matéria, uma mulher cozinheira, vendia marmita, mulher trabalhava muito, e ela juntou durante um período 60 mil reais. E ela certo dia estava cuidando do neto, uma avó. E ali, o neto ali, doentinho, e ela já era noite, veio uma mensagem, jogo do tigrinho, ela entrou, e tal. E todo qualquer vício te dá um bônus primeiro, né? Assim, todo vício, ele vai te dar um bônus. Você nunca vai pagar pelo primeiro copo de cachaça, nunca. Você nunca vai pagar pelo primeiro baseado de maconha. Você nunca vai precisar pagar pela primeira carreira de cocaína, nunca. E você nunca vai precisar pagar o bônus se entrar no jogo do tigrinho. E ela entrou, ela começou, e vai, e ganha um pouco, e perde, e tal. Resumindo, essa mulher perdeu 60 mil reais. Ela não contou para ninguém,
O marido vende um carro, se eu não me engano, entre 10 a 15 mil reais. O marido diz: você pode guardar na tua conta? E essa mulher pega esse dinheiro e ela fala: agora é a minha chance de recuperar os 60 mil reais que eu perdi. O que aconteceu, meus irmãos? Ela perdeu tudo. Nunca você vai ver alguém ganhar alguma coisa em jogo, meu irmão. Se alguém começasse a ganhar, não teria jogo. É uma questão lógica. Se alguém começasse a ter alguma coisa, não haveria jogo. E essa mulher então pega os 10, 15 mil reais, ela tenta jogar, ela perde, e o marido fecha o negócio. O marido pede a conta do comprador e diz: você pode passar o Pix? E aí ela tem que abrir o jogo. Ela tem que dizer que ela perdeu os 10 ou 15 mil reais. Ela tem que dizer que ela perdeu os 60 mil reais. E agora o que vem? Vem uma depressão profunda. Agora o que vem? Vem uma escravidão sobre ela. Essa mulher entra numa situação difícil. A empresa agora... Por que eu estou falando isso para você? Porque essa liberdade que nós temos, ela nos escraviza. E quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele está dizendo: olha, Deus nos tirou dessa escravidão. Amém, meus irmãos? Mas não é o suficiente, meu irmão. Sair do Egito é o primeiro passo. Talvez você esteja aqui e você diz: pastor, eu não estou mais no Egito. Mas é o primeiro passo, meu irmão. É apenas o primeiro passo de uma caminhada evangélica. Porque nós não somos mais escravos, não somos mais dependentes dessas coisas, somos pessoas livres. Mas preste bem atenção que eu vou dizer: mas mesmo nós não estando mais no Egito, muitas vezes nós não conseguimos ser bons pais. Muitas vezes nós não conseguimos ser um bom esposo. Muitas vezes nós não conseguimos ser uma boa esposa. Muitas vezes nós não conseguimos ser um bom filho. Por mais que nós não estejamos mais escravos, meu irmão, tem crente com a natureza bruta ainda. Tem crente que ainda palavrão faz parte do vocabulário dele. Tem crente, mas isso aqui não pode acontecer de forma... Mas tem crente que ainda o palavrão, a gritaria, que ainda a ira faz parte da vida dele. Pastor, mas por que isso acontece? Porque uma coisa é eu sair do Egito, mas outra coisa agora é eu permitir o Espírito Santo de Deus começar em mim um processo de santificação. Uma coisa é você pegar uma jarra que caiu lá na lama e ela está toda suja, aquela jarra, e aí você tira ela de lá. Você tirou, está tudo resolvido? Não está, porque agora você vai ter que lavar. Você vai ter que tirar dela aquilo que pertencia à velha natureza. E você começa, esse é o processo que o Espírito Santo de Deus começa na nossa vida e que a Bíblia vai chamar de santificação. Por que isso é importante? Porque o apóstolo Paulo, aqui ele ministra, ele dá o exemplo do Egito, ele fala do deserto, e no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar do descanso de Deus para as nossas vidas. O que é esse lugar de descanso? O que é esse lugar que Deus promete para nós? Esse lugar de descanso é o lugar aonde nós nos submetemos à vontade de Deus. É quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus conduza e que Ele dirija as nossas vidas. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui, olha, por isso que o Espírito Santo diz: se hoje ouvir a voz dEle, não endureçam o seu coração. Porque o grande problema, meu irmão, em nós é que, por mais que nós entregamos a nossa vida a Jesus, muitas vezes o nosso coração, ele continua um coração endurecido. Porque o propósito do Evangelho é nós nos convertermos à vontade
de Deus. O propósito do Evangelho é nós nos submetermos à vontade de Deus, porque existem duas naturezas: a natureza de Adão, que faz a sua própria vontade. Diga assim: a natureza de Adão, que faz a sua própria vontade. Essa é a nossa natureza caída, a natureza de Adão, do primeiro Adão, que faz a sua própria vontade, que anda pelos seus próprios caminhos, que toma as suas próprias decisões. Mas, meu irmão, a nossa semente não pode ser a semente do primeiro Adão. A nossa semente, ela tem que ser a semente do segundo Adão. Quem que é o segundo Adão? É Jesus. Porque o primeiro Adão, ele anda pela sua vontade, ele faz a sua vontade. Mas Jesus, que é o segundo Adão, ele faz a vontade de Deus, ele faz a vontade do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus, quando está no Getsemane, e que ele está a ponto de ir para a cruz, ele já está sofrendo uma angústia, ele já está sofrendo uma dor, e Jesus, ele vai declarar: olha, não seja feita a minha vontade, Pai, se possível passe esse cálice diante de mim, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Essa é a diferença de Jesus. E essa semente que está dentro de mim, e essa semente que está dentro de você, uma semente de obediência, uma semente não do primeiro Adão, que anda na desobediência, que anda na rebelião, mas essa semente que está dentro de nós é uma semente que nos leva a fazer a vontade de Deus. O meu desafio e o teu desafio é nós fazermos a vontade de Deus, é nós vivermos e perguntar assim: Deus, qual é a tua vontade? Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Mas a nossa luta, meus irmãos, é esse coração nosso, um coração que se endureceu, um coração que se tornou um coração duro, um coração que não consegue obedecer a esta voz, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai falando. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos apontando direções, ele vai nos apontando caminhos para a tua vida, para o teu relacionamento, para todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele vai te guiando. Pastor, mas o que acontece quando eu endureço meu coração e quando eu não sigo essa voz? Quando isso acontece, eu não consigo sair do deserto. Quando isso acontece, quando eu entro nesse estágio de rebelião, quando eu entro nesse estado de ouvir a voz, mas me recusar a andar nos caminhos de Deus, eu não vou conseguir sair dos desertos da vida. Meu irmão, tem gente que a vida não muda. Isso aqui tem que nos assombrar, porque se nós temos um Deus sobre as nossas vidas, se nós temos um Deus, se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, e a nossa vida não consegue ser transformada, se eu não consigo sair do deserto aonde eu estou, por que eu permaneço nesse deserto? Porque o meu coração se torna um coração endurecido, um coração bruto. O texto aqui vai dizer, Deus dizendo: eles se recusaram a andar nos meus caminhos. Meu irmão, só tem um que te tira do deserto,
Só tem um que te tira desses dilemas da vida, das dores da vida, dos sofrimentos da vida. Se você prestar atenção, os maiores erros da nossa vida, não foi Deus que nos guiou. Os maiores erros da nossa vida foram decisões nossas. Por que, pastor, que toda vez que eu tomo a frente, que eu decido, eu só faço caca? Porque você ouve a direção da carne. Porque quando nós ouvimos a nossa própria carne, nós andamos debaixo dessa natureza. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Olha o que o texto diz aqui. Ele vai dizer assim, ó, meus irmãos, o verso 10: por isso fiquei irado com aquela geração. Seu coração sempre se desvia de mim. Por quê? Porque tem uma vontade de Deus para a tua vida. Diga assim: tem uma vontade. Tem uma vontade de Deus para a minha vida. Tem uma vontade de Deus para a tua vida. Mas tem gente que diz assim, ó: eu sou desse jeito e não mudo. Sabe o que você está dizendo? Deus, eu vou fazer a minha vontade, eu vou andar por onde eu quero, porque a vida é minha. E aí Deus diz assim: então desse deserto você não sai. Porque nós só conseguimos sair dos desertos da vida quando nós permitimos o Espírito Santo de Deus nos guiar. E permitir que o Espírito Santo de Deus nos guie. É você negar suas vontades, é você negar os seus desejos, é você negar os seus planos, é você negar muitas vezes os seus próprios sonhos e permitir. O grande problema é que a gente acha que os nossos caminhos são melhores, a gente acha que as nossas escolhas são melhores, a gente acha que as nossas decisões são as melhores. Não. Até quando nós vamos lutar? Até quando nós vamos lutar contra Deus? Até quando nós vamos lutar contra essa vontade de Deus para com as nossas vidas? O nosso desafio, ele diz assim no verso 11: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Qual é esse lugar de descanso? Jesus, por exemplo, vai dizer: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele vai dizer no final desses versículos, ele vai dizer assim: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai o meu jugo. Ele vai dizer: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E ele vai dizer assim: e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Então Jesus está olhando para uma geração sobrecarregada, cansada, exausta. Uma geração que não tem prazer na vida, uma geração que não tem alegria. Uma geração que anda, mas não consegue sair do deserto. Uma geração que anda um passo, dois, mas a vida se torna a mesma. Hoje a Eveline disse algo interessante, eu achei engraçado. Foi que no 30 você começa a olhar para a tua vida e você começa a ver as histórias. E ela falou que quando era adolescente, a gente imaginaria que quando a gente chegasse aos 30 anos de idade, tudo estaria resolvido, a gente já seria próspero, a gente já teria vencido, a gente estaria desfrutando da vida. E às vezes a gente está mais enrolado que tudo. Às vezes a gente está mais quebrado que arroz de terceira. Às vezes a gente está... E por que muitas vezes isso acontece? Porque nós teimamos em lutar contra a vontade de Deus. Quando Jesus diz assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele está dizendo assim, ó: tomai o meu jugo. O jugo, já expliquei para vocês, é o que une, é uma peça de madeira que unia um boi ao outro. Jugo é algo, uma madeira que unia os bois para que eles pudessem andar junto. Você já viu isso em filme, algum lugar? Ou seja, então sempre tinha um boi que era mais forte e ele que ditava o ritmo.
Ele que ditava a direção e aquele que se unia a ele. Mas esse é o grande problema, porque a gente quer descanso, a gente quer paz, a gente quer mudança. Mas a gente fala assim: Jesus, eu não quero andar contigo não. O Senhor está indo para lá, por aí eu não vou não. O Senhor está indo. Essa é a nossa luta. Meu irmão, a tua luta não é contra o diabo. A nossa luta é contra o nosso coração duro. Ele vai dizer assim, ó: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E aqui, meu irmão, que está um grande detalhe da vida. Porque quando Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde, Ele está falando de você se matricular numa escola e você aprender com Ele todos os dias. Olha lá o que diz o texto, Mateus 11, 29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, se prenda a mim, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma. Aonde que está o descanso para a nossa alma? Está no final dessa escola com Jesus. Por isso que tem gente que fala: mas eu aceitei Jesus, mas ainda eu estou perturbado, ainda uma agitação, ainda... Por quê? Porque tem uma escola, e a partir no final dessa escola, que o diploma que você recebe é descanso para a tua alma. Porque a nossa alma só pode descansar se ela estiver no centro da vontade de Deus. Nós só teremos paz no nosso coração. Meu irmão, é impossível você ter paz ser inimigo de Deus. É impossível nós termos descanso para a nossa alma lutando contra a vontade de Deus. E aí, quando Ele fala: aprendei de mim, ou o texto diz aqui: deixem que eu lhes ensine. Aí é o desafio. Por que é o desafio? Porque é muito difícil mudar. É muito difícil a gente mudar. Porque nós temos uma natureza, nós temos um comportamento, nós temos um temperamento. Nós temos, e muita gente diz: não, mas comigo é assim mesmo, eu sou desse jeito. Não, mas comigo é... Meu irmão, vai acontecer o seguinte: Deus só pode mudar aquele que se submete a Ele. O Espírito Santo de Deus só pode ensinar aquele que permite o trabalhar dentro dele. Porque a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 9, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer assim, Estevão vai dizer: não resistais, ou não resistam ao Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra que tem queimado: não resista ao Espírito Santo. O que significa isso? O que significa resistir ao Espírito Santo? É quando Ele fala. Ele fala através de palavras, Ele fala através da Bíblia, Ele fala através de canções, Ele usa alguém para falar com você. Você ouve a voz dEle, mas você insiste em fazer a tua própria vontade. Meu irmão, tem problema isso? Não tem, de jeito nenhum. O que nós não podemos é criar expectativas em cima de decisões erradas. Não tem problema, pastor, eu quero continuar do meu jeito, eu quero fazer o que eu quero, não quero ouvir o que o Espírito Santo de Deus está, não quero. Tem algum problema? Nenhum. Você só não pode criar expectativas erradas. Por exemplo, a expectativa de que lá no futuro tua vida vai ser melhor, porque não vai. O lugar que te espera é uma terra árida, uma terra seca, uma terra de sequidão. E sem a ação do Espírito Santo, a gente não melhora, a gente piora. A única coisa capaz de nos fazer melhorar, de sermos um pai melhor, de sermos um filho melhor, de sermos um esposo melhor, a única forma disso acontecer é permitir o Espírito Santo de Deus trabalhar. E se Ele não trabalhar, nós só vamos piorar, porque essa é a decadência da natureza humana. Tem gente, meu irmão, que é bruto, é estúpido e é daquele jeito. Isso não é atitude do Espírito Santo. Gente que
que é palavrão na boca, crente que tem palavrão, se descontrola. Não, isso não é ação do Espírito Santo de Deus, não. Porque quando nós permitimos o Espírito Santo agir sobre as nossas vidas, Ele vai nos enchendo de amor, de compaixão. E quando a Bíblia fala de resistir ao Espírito Santo, Ele fala, Ele usa pessoas, mas o nosso coração continua duro. O que acontece, pastor? O que acontece é o que diz em Tessalonicenses: o Espírito, ele se apaga. Porque a misericórdia de Deus, ela é grande. Mas chega a hora que o Espírito Santo de Deus, ele se apaga. Porque eu resisto tanto à voz dele, eu resisto tanto à vontade dele, e mesmo eu vou lutando contra ele. Por que a minha luta é grande? Porque tem coisas que a gente não quer mudar. Porque ouvir o Espírito Santo e seguir a ele é você ir contra quem você é, ou quem você se tornou. E às vezes a gente não quer abrir mão disso. A gente sempre quer ter a razão. Não, mas comigo é desse jeito. Não, eu sempre resolvi. E aí o Espírito Santo de Deus diz: mas eu tenho um novo para você, eu tenho um novo para a tua vida. Não, mas eu sempre guardei. Não, agora você vai ter que abrir o teu coração. Não, mas eu nunca falei que eu estava errado. Não, agora você vai ter que falar que você errou. Meu irmão, é difícil isso. Você reconhecer que você está errado. É você dizer: se eu queria matar aquela desgraça lá. O Espírito Santo de Deus fala: mas vai lá e perdoa. E aí? E aí essa luta que vai sendo travada, essa resistência que ela vai sendo gerada, meu irmão, chega uma hora que nós resistimos tanto, que o Espírito Santo de Deus, ele vai embora. Deixa eu terminar dizendo algo para vocês. Quantos aqui conhecem o profeta Elias? Quantos aqui conhecem o profeta Elias? Já ouviu falar do profeta Elias? Se não ouviu, aí eu vou ficar bem decepcionado. De que igreja que vocês vieram? Quem que é o pastor de vocês? Quem já ouviu falar do profeta Elias? Amém, fiquei mais aliviado agora. O profeta Elias, meu irmão, é um grande homem de Deus. Ele diz assim, ó: segundo a minha palavra, não vai chover. E não choveu. Olha a autoridade que esse homem tem. Ele diz assim, né? Ele não diz segundo a palavra de Deus, ele diz: segundo a minha palavra, não vai chover. E não choveu. Ele vai lá no monte, ele desafia os profetas de Baal, de Azerá, e ele invoca fogo do céu, fogo vem, consome. E Elias é esse profeta. Mas Elias, meu irmão, ele entra no estágio. Jezabel, a rainha, ameaça ele. E ele entra para o deserto, ele vai para uma caverna. E aí Elias se torna alguém duro, rígido. E Deus fala: o que você está fazendo aí, Elias? E ele está nas suas dores, ele está nas suas feridas. Ele diz: só sobrou eu sou o único que sobrei, só eu sou fiel, eu sou o único que não me prostrei diante de Baal. E ele está falando, e aí Deus diz assim: Elias, para com isso, Elias. Para com isso, para com essas crises aí, Elias. Ele se isolou porque ele deixa o seu discípulo. E olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge contra a sabedoria. Bonito isso, né? Linguagem de hoje: aquele que se isola é burro. A gente fica assim, usando as palavras, não entende. A Bíblia está dizendo que aquele que se isola é burro. Aquele que se isola, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. E Elias faz isso. Elias vai para dentro de uma caverna, não quer ver ninguém, não quer saber de ninguém. E aí Deus vai lá. E Deus, irmão, Deus é um Deus que tem uma paciência. Deus, o que você está fazendo aí, Elias, tal. E Deus vem numa brisa suave e fala com ele. Deus diz assim: Elias, sai daqui, volte pelo caminho para onde você veio. Vai ungir Jeú, vai ungir Eliseu. E Deus dá algumas missões para ele. Só que Elias, ele unge Eliseu, mas ele não unge Jeú. Ele
Ele está lá na crise, ele quer que Deus se converta à dor dele, à situação. E Deus dá um comando para ele, mas Elias obedece de forma parcial. Irmão, eu tenho uma convicção que o ministério de Elias não acabaria ali, mas Deus perdeu a paciência. Eu tenho essa convicção de que o ministério de Elias seria muito mais duradouro, mas Deus perdeu a paciência com Elias. Sabe por quê? Porque Deus não pode usar alguém desobediente. Deus não pode usar, e Deus não pode contar com alguém desobediente, porque alguém desobediente não serve para o reino. Deus não pode insistir com alguém que quer fazer a sua própria vontade, quer fazer. Deus não pode. Então Deus fala assim, ó, logo que você ungiu Eliseu, vamos lá. Deus leva ele para o céu, e Deus fala, Elias, seu tempo acabou, não dá mais, não dá. Não estou falando que ele perdeu a salvação, mas, irmão, tem uma hora que a misericórdia de Deus é grande, mas o projeto de Deus é maior do que eu e maior do que você. Nós devemos entender que nós estamos aqui para cumprir uma vontade. Quantos aqui se acham melhor do que Jesus? Eu não sou melhor do que Jesus. E Jesus, sendo filho de Deus, ele veio cumprir a vontade de Deus. Se Jesus, que é filho, veio cumprir a vontade de Deus, quem sou eu e você para não cumprirmos a vontade de Deus? Escuta o que eu vou dizer nessa noite. Tem pessoa que vai mais cedo para o céu ou para o inferno, não é porque era o tempo de Deus, mas é porque a paciência de Deus acabou. Gente que Deus insiste, Deus fala, não muda, não vai do meu jeito. Preste bem atenção, Deus leva. Eu conheço uma pastora, ela contou esse testemunho. Pensa numa pessoa teimosa, pensa numa mulher dura, e ela queria que Deus fizesse do jeito dela, da forma dela, até que um dia Deus levantou um profeta e disse assim, ó, se você não mudar, eu vou te levar. Porque por causa de você está atrapalhando a obra que eu tenho na vida do teu marido. Eu te levo, a morte separou, ele casa com outra, e vou cumprir o que tem que cumprir, porque você está sendo um empecilho na vida dele. Não vou contar quem é essa pastora, mas é uma pessoa conhecida. Ela contou esse testemunho. Ela disse que a partir daquele dia ela decidiu mudar, ser uma pessoa diferente, porque Deus disse, ou você muda, eu te levo. Não estou falando de perder a salvação, amém, meus irmãos? Não estou falando de perder a salvação, não. Não estou falando, não. Mas eu estou falando que tem pessoas que são tão duras, que são tão teimosas, o coração é tão assim, que Deus não tem tempo para perder. Porque o projeto que Deus tem para este mundo, o projeto que Deus tem, que começou desde a eternidade, ele não pode parar por causa de gente teimosa, por causa de gente desobediente. Às vezes a gente fica se achando, meu irmão, o último pacote da bolacha. Às vezes fica se achando a última Coca-Cola do deserto. E, irmão, deixa eu falar para você, quando Deus fala assim, ó, acabou, acabou. Pastor, você está ameaçando? Não, de jeito nenhum, meu irmão. Não sou eu, de jeito. Mas eu não sou covarde de ter uma palavra de Deus e não transmitir ela. Se nós nos submetermos a essa vontade de Deus, Deus vai prolongar os teus dias na face da terra. Porque tem pessoa que faz falta, meu irmão. Tem pessoa que se Deus levar, você vai dizer, Deus não leva não, porque faz muita falta. Mas tem gente que se Deus levar, nem para a família vai fazer falta. Vai ser um alívio e uma carga menos para a família. Porque tem gente que é ruim, irredutível, gente que não muda, gente que não quer transformação, gente que não quer obedecer à voz do Espírito Santo, e gente que se torna um peso até para a própria família. Vão chorar uns dias lá para não ficar feio, mas daqui a pouco vai esquecer. Por que você fala isso, pastor? Porque nós temos que acordar, meus irmãos.
a Bíblia diz: se hoje ouvir a voz do Espírito, não é se amanhã, não é se 2025, a Bíblia diz: se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, como seus pais fizeram no deserto e caíram no deserto. A palavra de Deus é: se hoje ouvir a voz, não endureça, mas cumpra a vontade dEle. Diga: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Deus, eu estou assim, meu coração está assim, eu estou desse jeito, mas não importa. Deus não tem problema com os teus problemas, preste bem atenção. Deus não tem problema com as tuas feridas. Deus não tem problemas com as tuas deficiências. Deus não tem. A única coisa que Deus tem contra é contra a nossa desobediência, é contra a rebelião. Pastor, eu sou assim, pastor, eu tenho esse defeito, Para Deus não é problema, porque quando você começa a caminhar com Ele e entrar na escola dEle, Ele começa a te transformar, você começa a se tornar uma pessoa diferente cada dia. Então, os nossos problemas não é um problema para Deus. O único problema para Deus é a nossa rebelião. Ele fala: faz, não faz. É a gente que, existem pessoas que não oram e perguntam: Deus, qual que é a tua vontade? E quando Deus fala, tem gente que diz assim: ó, eu não vou fazer. Esse tipo de pessoa não pode andar com Deus. Mas Deus nessa noite está te chamando para uma nova vida, para uma escola de transformação. Deus está te chamando aqui nessa noite para você, diante dEle, orar e dizer: Deus, qual a tua vontade para a minha vida? O que eu preciso mudar? O que eu preciso ser? Eu quero, meu irmão, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu não quero mais andar por onde eu quero estar debaixo dessa vontade, porque existe um propósito de Deus para fazer na minha vida, através de mim, para fazer na tua vida, através de você. Quantos creem nessa noite? Diga aleluia. Você pode colocar.